O Edson Mello, o ex-vereador Edson Mello, foi sabatinado pela Câmara Municipal, porque o nome dele foi indicado para a presidência da ACET, que é o órgão que fiscaliza a execução de serviços públicos como a água de Teresina. Ele foi sabatinado pela Câmara e foi aprovado. Acompanhe. O nosso contato com a água de Teresina tem que ser permanente. E outro detalhe, nós temos que nos basear também num contrato vigente, certo, de concessão. E esse contrato nós temos que analisar profundamente, juridicamente e tecnicamente, saber o que tem sido feito, porque as reclamações são muito grandes em vários pontos. Se um contrato é aprovado, certo, por alguma legislação, uma lei, ele pode ser alterado, pode ser modificado, sim. Com relação a esse, não só o problema de abastecimento, mas principalmente o problema de esgotamento sanitário, e vamos tentar resolver os problemas. Agora, vamos cumprir nossa missão como agência reguladora e fiscalizadora. Agora, de já, nós temos consciência que o trabalho não é fácil. Não é fácil, mas tem que ser executado. É o primeiro ponto. O vereador Edson Mello sabia que não era fácil, aceitou o desafio, então tem que ser executado. Segundo ponto, tem que fiscalizar. O trabalho da sede é fiscalizar. E fiscalizar significa saber se a empresa que está prestando o serviço, no caso dessa água de Teresina, se está cumprindo o que reza o contrato. Tem investigação em curso da água de Teresina, inclusive agora com a possibilidade de uma CPI na Câmara Municipal. Tem denúncias, cobrança exorbitante de contas de água, aí no esgotamento sanitário não passa nada. É reclamação desde o início até o fim, com a suspeita de despejo de dejetos no rio Poti. Então são denúncias graves. Aí, quando se denuncia água em Teresina, aparece a presidente, apareceu o outro presidente, né? Ave Maria, meu Deus do céu. Os primeiros presidentes da água em Teresina foram extremamente acessíveis e tal. Mas o penúltimo e agora, Deus do céu. Aí aparece o presidente dizendo assim, nós da água de Teresina estamos cumprindo um trabalho social importante. A nossa tarifa social, não está falando de tarifa social, pai, só fala de tarifa social, que estão beneficiando tantas famílias com a tarifa social. É obrigação, é lei, não é isso? É lei. Atingiu lá aquele patamar de consumo, você tem direito à isenção da taxa, é lei, entendeu? É lei. Então eles dizem isso como se fosse uma vantagem, fosse dado pela água de Teresina, um presente, uma concessão da água de Teresina, é obrigação. Aí não chama a responsabilidade, eles não falam do assunto. Eles não falam do assunto. Mas vamos falar, tem que falar. E aí nós vamos cobrar também da ACET que cumpra o seu papel. E aí o que se espera, viu, Douglas, da ACET agora na pessoa do ex-vereador Edson Mello, é que realmente fiscalize. Porque a empresa Água de Teresina... Pode passar pano, não. A empresa Água de Teresina, ao justificar essa cobrança de 100%, né, para o esgoto sanitário em cima da tarifa de água, ela sempre aponta questões contratuais. Mas o contrato, se for só um detalhe, contrato, viu? Só um detalhe. Me desculpa. Lembrando que o Edson Mello disse aí na entrevista que se for... Aliás, ele disse aí, e o promotor de justiça, Francisco Jesus, disse aqui. Você tem um contrato, várias cláusulas do contrato. Não é porque a cláusula está no contrato que ela tem que ser validada e cumprida. Se aquela cláusula ela é inconstitucional, ela excede... Abusiva. É abusiva, não interessa, ela é eliminada do contrato. E aí é isso que se espera, viu? Se é para falar em contrato, a empresa também tem obrigações contratuais que não estão sendo cumpridas. Várias. A prestação de serviço de abastecimento em muitas áreas de Teresina ainda é falha. A buraqueira, né, durante essas obras, né, quebram o asfalto e não fazem o recapeamento da maneira adequada. Enfim, o despejo ali de dejetos, né, há denúncias de irregularidades no despejo dos dejetos no rio Poti. Enfim, se é para falar em contrato, a empresa também tem que cumprir as suas obrigações contratuais e prestar um serviço de qualidade. E a ACET tem esse papel fundamental de fiscalizar, né? O que se espera agora do presidente da ACET, o experiente vereador Edson Mello, é que, de fato, essa fiscalização aconteça e mais.
o resultado desse trabalho de fiscalização seja apresentado à sociedade. João Magalhães, sua avaliação, então, e a expectativa do Edson Mello à frente da ARCET, que apesar de não ser um órgão tão conhecido, né, um órgão como é a ETURB, mas é de suma importância. Só me permita. Ou não? Fica à vontade. Complementando que a ARCET, ela tem receita própria. A receita É da um detalhe ARCET, também, viu? Ó. a receita da ARCET vem, inclusive, de parte desse valor cobrado nas tarifas de água e esgoto, né? Do talão de água do Teresinense, parte desse valor é destinado ao orçamento da ARCET, que é a agência reguladora. É uma instituição que é importante, até porque o próprio nome já diz, é uma agência que regulamenta os serviços prestados aqui na capital, não só a questão da concessão dos serviços de água, mas também de energia, coleta de lixo, transporte público, enfim, todos esses serviços. A ARCET é uma agência que deve regulamentar, acompanhar, monitorar e, se for o caso, autuar no sentido de notificar a solução de alguns problemas, como deve ser esse caso da Águas de Teresina. Afinal de contas, os problemas estão generalizados. Acredito eu que o principal deles é relacionado ao valor, né, do talão de água que está chegando à casa dos teresinenses. De fato, o contrato sempre previa, né, que o valor da taxa pelos serviços de esgotamento sanitário seria 100% do relacionado ao abastecimento de água, ao consumo de água. No entanto, há relatos de casas em que o talão triplicou, às vezes foi multiplicado por 4 vezes, e isso inviabiliza, obviamente, o orçamento das famílias. A gente está falando de uma despesa que é obrigatória e essencial. Afinal de contas, todo mundo precisa ter acesso à água de qualidade, ter acesso ao esgotamento sanitário. Da mesma forma, é uma despesa que é mensal. Todo mundo precisa pagar o talão de água todo mês, senão fica sem esse serviço. Diante disso, é natural que haja uma ampla discussão e aí é preciso cobrar transparência, entender o porquê dessas taxas tão altas por parte da Águas de Teresina. Cabe aos vereadores também, nesse pedido de CPI, tentar, né, investigar e buscar realmente de forma transparente o que embasa, né, todo o valor dessas cobranças. Então, nesse sentido, eu acredito que a ARCET é fundamental, mas a gente também não pode deixar que os parlamentares se omitam desse tipo de discussão. O certo é que é uma discussão também, Douglas, que não pode demorar muito, não pode ser, as soluções não podem ser apresentadas daqui a 4, 5, 6 meses, pelo contrário, é preciso um tempo célere, porque, de fato, hoje o teresinense sofre muito com a questão da má qualidade na prestação dos serviços relacionados à concessionária do abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Ora, engraçado que tem relatos de residências que pagavam X reais na conta de água, aí quando começou a cobrar o esgotamento sanitário, a conta de água aumentou para poder dobrar o valor. É incrível, né? Coincidência. A família que mora naquela casa resolveu aumentar o seu consumo exatamente no mês que a empresa cobra o esgotamento sanitário. E eu queria saber em detalhes da empresa Águas de Teresina, mas a empresa não tem assessoria de imprensa. Não tem. Ou então é incompetente quem trabalha na assessoria de imprensa lá, porque se tem uma assessoria de imprensa que não se pronuncia, para que ter? Não tem. Não adianta ter. Só para produzir release, mandar release, entendeu? Não se pronuncia. Né? A presidência por si só também não se pronuncia. Os diretores de áreas não se pronunciam. Então, é um verdadeiro quartel-general, um FBI, uma CIA, né? Uma coisa desse tipo assim. Ô, Ezequiel, são muitas denúncias. Agora, como disse João, como disse o Natan, a Câmara, ao decidir abrir essa CPI, precisa apontar as falhas e comprovar essas falhas, porque eu tenho certeza que vai ser uma CPI extremamente observada pela população. É isso mesmo, Douglas. O que a gente vem observando, outras informações que eu venho apurando, antes mesmo dessa mudança, né, propriamente dita agora, a nomeação que vai acontecer agora mais brevemente, no nome de Edson Mello, à frente da ARCET, como presidente da ARCET, é que o contrato hoje com a empresa Águas de Teresina, que hoje, atualmente, desde quando assumiu,
lá no ano de 2017 ou de 2016, se eu não me engano, né? Hoje o patamar era para estar superior a 60%. Hoje está ali quase nos 60%, tá? Já nos 59% do esgotamento sanitário. E por conta, então, disso, de não estar cumprindo com o contrato, o que a gente observa é justamente isso nas ruas e avenidas de Teresina, né? São obras que acontecem, mas que acabam ali prejudicando a viabilidade, né, da mobilidade urbana da cidade de Teresina, prejudicando também o ir e vir dos cidadãos teresinenses, e acaba que, após finalizadas essas determinadas obras, o que a gente observa é isso, são valas abertas no meio das avenidas, ou até mesmo obras que não são finalizadas por completo, né? Acabam ficando alguma envergadura ali durante o percurso, e por conta de determinado tempo, também degradação do tempo por não ter sido feito de forma correta, acaba que o tempo acaba finalizando, né? Não deixando aquela obra como deveria estar correto, né? Mas Edson Mello, o que Edson Mello também está determinando, né? A cooperação também dos vereadores de Teresina. Apesar, então, de Edson Mello ser um estadista, ter um trânsito bem viável com todos os parlamentares da casa, isso a gente acabou tendo essa resposta pela aprovação, ampla aprovação, ou seja, unanimidade, melhor dizendo, de todos os parlamentares da Câmara Municipal de Teresina pela aprovação do nome de Edson Mello, mas Edson Mello também cobrou que os vereadores, os parlamentares, auxiliem também a A7 nesse trabalho fiscalizador, porque são 3 gargalos que hoje a Prefeitura de Teresina tem, que não é somente esses trabalhos prestados pela concessionária Águas de Teresina, mas também um gargalo do lixo. Vale exemplificar que anos anteriores, né, até propriamente dito agora o ano passado, foram 3 contratos emergenciais feitos para a licitação do lixo, que acabou então sendo embargado pelo Tribunal de Contas do Estado, mais recente, de 1,6 bilhão de reais, e hoje está em outro contrato emergencial pela Aurora Ambiental, né, Recicle Aurora Ambiental, e também é outro gargalo, que é o serviço público do transporte público da cidade de Teresina, né, que está também sucateado, e a Prefeitura de Teresina está trabalhando nesse sentido de melhorar a mobilidade urbana de Teresina através do serviço público no transporte público, né? Então são 3 problemáticas que Edson Mello terá que se debruçar a partir dos próximos meses para que dê uma resposta de forma ampla e rápida à população teresinense, até mesmo pela confiança do nome de Edson Mello que foi dado a Silvio Mendes. Edson Mello é um nome de confiança do prefeito Silvio Mendes para que possa então dar seguimento essas obras aqui na cidade de Teresina e fiscalizar, né? Fiscalizar esses serviços públicos que são prestados aqui por essas outras empresas da Prefeitura Municipal.